Bom, depois de conhecido os comportamentos dos motores, da gente ter visto aqueles vídeos, vamos falar agora do que impacta nas nossas instalações, que é referente à partida dos motores, né? Quando a gente tem quando a gente parte um motor de indução, a corrente de partida dele ela é muito alta, fica na ordem de 6 a 10 vezes a sua corrente nominal. Então, como a corrente de partida é muito grande, mesmo nesse curto espaço de tempo, a gente vai ter uma queda de tensão no nosso sistema. E aí essa queda de tensão, normalmente ela fica maior do que o que a gente espera, nossos limites de tensão mínima. E tem seus efeitos nas nossas instalações. Só para a gente ter como referência, se a tensão tem uma queda se a tensão nominal cai para 85% do seu valor, os contactores eles já não operam. Vamos falar dos contactores mais na frente, vamos falar de equipamento, mas entenda o seguinte: contactores são como se fosse um relézinho. Ele tem uma bobinazinha dele e quando você quer energizar ou quer fazer uma partida em um motor, você energiza uma contactora dessa, né? E aí, enquanto está energizada, ela mantém o motor em operação. Se ela a partir de 85% do valor de tensão, ela abre, o meu motor vai parar, né? Então eu já tenho um grande impacto só quando eu tenho uma queda de tensão nesse valor. Já continuando, motores de indução e síncrono eles já começam a operar, né? Se eles estiverem a um valor cerca de 115% da nominal, com 76% da tensão eles já começam a parar. Motores de indução a plena carga, se você cair para 71%, eles já param também. E se você chegar a 67% do nível de tensão, os motores 5 também já deixam de operar. Enfim, né, todo esse impacto por conta do pequeno momento de queda de tensão, você pode ter um impacto muito grande em sua indústria. Então a gente tem que começar a trabalhar em cima disso para tentar evitar essa questão. Mas para falar de partida, a gente tem que compreender também o esforço que nossos motores têm que fazer para entrar em operação e essas características dele para depois a gente pensar nas partidas. Então vamos falar primeiro de conjugado, né? Muitas vezes a gente fala conjugado, eu pergunto às vezes em sala, alguém lembra o que é conjugado, então ninguém vai saber dizer o que é conjugado. Mas quando eu falo torque ou momento, todo mundo lembra de física, né? Então conjugado nada mais é do que, posso ser chamado também como torque ou como momento. A força é o produto da força vezes a distância do braço de um de uma força circular, né? Se eu tenho uma força aplicada nessa manivela, esse é um exemplo clássico aqui, o torque vai ser a força aplicada vezes a distância do eixo, né? Claro que eu coloquei aqui só para ilustrar, a gente não vai calcular isso aqui, mas só para dar um exemplo aqui que a unidade vai ser newton metro, né? E o conjugado vai ser a força vezes a distância do braço, né? O comprimento é que ele chama aqui. Aí fica para vocês verem mais na frente. Quando a gente fala de conjugado, eu tenho dois tipos de conjugado para as nossas máquinas de indução. Eu tenho o meu conjugado motor e o conjugado de carga. O conjugado motor é o esforço que o motor tem para girar o eixo. Então, é o conjugado que ele produz, é a força que ele tem internamente nele. E o conjugado de carga é a carga em si. Né? É o peso que eu estou colocando no motor, é a carga que eu estou colocando no motor e o quanto que ela precisa para entrar em movimento. Né? E aí ela reage negativamente até o limite do seu peso. Né? Se a gente volta para a imagem anterior, vamos dizer aqui que o conjugado do motor seria essa força máxima que eu posso atingir e o conjugado de carga seria o peso desse balde aqui. Se o torque aqui for igual ao peso, você não tem movimento e a manivela não desce, né? Se você tem um torque maior, você eleva sem parar, né? Mais ou menos isso. Então eu tenho torque, eu tenho o conjugado motor e o conjugado de carga. Um gráfico que a gente utiliza normalmente para visualizar esse conjugado e o comportamento dele de acordo com a máquina de indução é a curva conjugado versus velocidade. Ele começa com a velocidade zero até próxima da velocidade síncrona. E a gente já viu, né, nos vídeos
que o motor de indução ele não chega na velocidade 5, né? Porque ele precisa ter um pequeno deslocamento entre o campo girante e o eixo para que eu tenha uma tensão induzida, uma corrente induzida e eu tenha movimento no meu eixo. Então ele chega próximo à velocidade 5, mas não atinge ela. E à medida que você vai... E aí quando você chega nessa velocidade nominal, à medida que você aumenta a carga, aí você vai perder velocidade do seu motor até um ponto em que o motor ele pode de repente parar de parar de girar, né, e travar, né? Mas fica mais fácil de visualizar quando eu colocar o gráfico. Deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. Assim, em síntese, o texto que eu queria escrever aqui mostra que o meu motor ele tem que possuir em cada instante um conjugado superior ao conjugado de carga. Então, o meu motor ele nunca pode ser inferior, né? O conjugado do motor nunca pode ser inferior ao conjugado de carga. Mas vai ficar melhor da gente explicar isso aí no gráfico a seguir. Pois bem, esse é a curva conjugado versus rotação. Observem que eu tenho aqui o percentual do conjugado e aqui a minha rotação até chegar, vamos dizer, na minha velocidade síncrona, né? Então eu tenho aqui velocidade 0 até a velocidade 5 andando no meu motor. O meu motor de indução nunca chega na velocidade nominal, ele chega um pouco menor do que a velocidade síncrona. E a distância entre a velocidade síncrona e a rotação nominal do motor é o meu escorregamento, que a gente já estudou. Então, aqui é como se eu tivesse um exemplo motor dos polos. A velocidade 5 é 3.600 rotações por minuto, mais a rotação nominal do meu motor, no conjugado nominal, vai ser próximo de 3.500, 3.500, um pouco dependendo do escorregamento. Então, vamos entender esse gráfico aqui. Eu tenho primeiro o conjugado nominal ou de plena carga. Esse aqui é o conjugado onde eu tenho o dimensionamento do meu motor. Ele foi dimensionado para trabalhar com esse conjugado nominal, tá? Em que pese no começo tem um conjugado inicial maior, porque o rotor está travado, né? Ele tem que vencer a inércia. À medida que o motor começa a girar, ele perde esse conjugado, ele chega ao valor de conjugado mínimo. E a partir do momento de rotação, quando ele começa a acelerar mais, ele começa a aumentar o seu conjugado e depois até chegar no conjugado máximo. E a partir desse ponto, até chegar no seu conjugado nominal, ele aumenta a velocidade e o seu conjugado começa a diminuir até chegar ao seu valor nominal. Os gráficos a seguir são apenas as definições, onde esse ponto de rotor bloqueado seria o de partida, né? Então imagine que na partida eu tenho o motor parado, né? Tem que estar com uma alta inércia. Então você define esse ponto como se você estivesse imaginando o rotor bloqueado. Se você travar o eixo, não deixar ele girar, esse vai ser o conjugado máximo que o motor vai desenvolver na velocidade inicial, na velocidade zero. Na prática, o conjugado do rotor bloqueado deve ser mais alto possível, claro, porque no início você tem que ter um motor capaz de partir, tirar da inércia o seu componente, a sua carga. Então, quanto maior o seu conjugado inicial, um conjugado bloqueado, mais tranquilo vai ser essa aceleração. O conjugado mente, ele já falou, que no momento que você tem a aceleração do motor, ele perde esse conjugado, essa força inicial, esse conjugado inicial, para depois aumentar e gradativamente descer até chegar na velocidade síncrona. A gente não pode ter numa curva dessa um valor muito baixo, porque dependendo do meu conjugado de carga, se o meu conjugado de carga, por exemplo, estiver nesse nível aqui, o motor parte, mas quando o conjugado cair, aí o motor vai travar, vai parar de novo, porque ele não vai conseguir manter a minha carga em movimento. Então esse valor não pode ser muito baixo. O conjugado máximo e por que eu tenho... vamos lá. Por que eu tenho um conjugado máximo e depois ele desce? Por que eu não trabalho com minha máquina aqui, nesse ponto? É bem simples. Ela trabalha com esse conjugado nominal. Você está aqui na velocidade de 3.000, vamos dizer assim, 3.500 rotações por minuto. Está aqui. Quando você cai a tensão, o motor perde velocidade. Perde velocidade. Se ele estivesse nesse ponto e está levantando a sua carga, quando ele perde velocidade, ele perde conjugado. E aí, uma queda de tensão ia fazer com que o seu motor parasse. Nesse ponto,
Se você tem uma queda de tensão, uma perda de velocidade, você acrescenta, por exemplo, vamos fazer um exemplo de uma esteira. Você está com o motor girando uma esteira. De repente você coloca uma carga nela. O motor percebe e dá aquela freadazinha para depois voltar na velocidade nominal. Quando ele dá aquela freadazinha, o seu conjugado aumenta e depois volta ao conjugado nominal. Então, qualquer perda de velocidade momentânea não vai fazer com que o seu motor pare, porque ele não vai perder força, modo de dizer, né? Ele vai ter sempre um conjugado maior do que o seu conjugado nominal, claro, até um certo limite de velocidade. Mas isso aí garante que nesse espaço aqui você consiga botar mais carga, ter uma queda de tensão, ter algum problema na velocidade do motor e garantir que ele não pare no meio do percurso. E por fim, eu mostro o gráfico conjugado de rotação acrescido do conjugado de carga. Então, nesse exemplo, o meu conjugado de carga está menor do meu conjugado no motor. Isso garante que eu consiga utilizar esse motor para mover essa carga, trabalhar com essa carga. Porque a todo instante de tempo, de acordo com a velocidade que o motor está desenvolvendo, o meu conjugado de carga ele está sempre menor do meu conjugado nominal, do meu conjugado do motor. Uma informação eu não escrevi aqui, não escrevi aqui, mas uma informação prática é que a gente deve garantir pelo menos que esse conjugado de carga seja 30% do conjugado nominal do meu motor, para garantir que ela parta tranquilo e não tenha problema no decorrer do desenvolvimento do seu motor. Mas esses conjugados, eu mostrei uma. Esse aqui é um exemplo de uma curva de conjugado, mas eu tenho três tipos de curvas de conjugado normalizados pela BNT 17094. Então, meu rotor gaiola de indução, eu tenho três categorias. E essas três categorias têm curvas de conjugado distintas. Uma curva de conjugado chamada de categoria N, que é a que a gente viu agora, categoria H e categoria D. Todos esses três motores vão ter condições específicas de trabalho. E quais são as características dela? Essa categoria N é a categoria da maioria dos motores. Normalmente você vai encontrar um motor de categoria N, porque ele é suficiente para trabalhar com as cargas nominais do cotidiano, né? Bomba, ventiladores. Tá aqui a informação do conjugado mínimo que eu pensei que não tinha passado para vocês. É esperado que o conjugado mínimo seja pelo menos 30% do conjugado resistente, pelo menos 30% superior, né? 30% do conjugado resistente da carga. Então, esse conjugado mínimo aqui tem que ser um pouco superior ao conjugado da carga. Não pode ser muito próximo, senão pode ocorrer falha e o motor não atingir. Em condições extremas, uma média ele estabelece também um valor de 15%, né? mais alto aqui. Mas o que a gente entende é que o conjugado nunca pode bater com o conjugado do motor. Ele tem que estar sempre o conjugado da carga, né? O da carga tem que estar sempre abaixo da curva de conjugado motor. Uma característica dela é que é um conjugado que ele tem uma corrente, ele tem uma partida normal, um conjugado de partida normal, corrente de partida normal. Que é conjugado. O nível de conjugado aqui é baixo, é normal, né? O nível do conjugado aqui é um nível que ele chama de normal. A corrente de partida é uma corrente de níveis normais e ele tem baixo escorregamento. Ele trabalha sempre por aqui, ó. A condição nominal, deixa eu pegar aqui 100% do conjugado. 100% do conjugado ele está trabalhando por aqui. Então ele está trabalhando com um baixo escorregamento. A categoria H ele tem um conjugado de partida alto. Essa é a diferente da definição aqui. Conjugado de partida normal, ele tem um conjugado de partida de 150% do conjugado nominal do seu motor. A categoria H já tem um conjugado de partida um pouco mais alto. A corrente de partida mantém a mesma e ele também tem a característica de baixo escorregamento. Eu vou pegar aqui 100% dele e vai bater por aqui. Então eu tenho um baixo escorregamento dele. Por que eu uso motores de categoria H? Eu preciso de um conjugado de partida maior.
no início, né? Então, se eu preciso de um conjugado maior do que a minha categoria N pode suportar, eu passo para um motor de categoria H. Alguns exemplos que são cargas de alta inércia, né? Você teria que ter um conjugado de partida um pouco maior. E por fim, a gente encontra a curva da categoria D, onde ele tem um conjugado de partida muito alto, né? Lá em cima, um pouco superior à categoria H. A corrente de partida mantém-se a mesma corrente de partida normal, só que ele tem um alto escorregamento. Ele tem um escorregamento maior do que 5%. Veja a diferença. Eu vou estar aqui em 100% do meu conjugado nominal. 100%. Perceba que ele, para trabalhar 100% do seu conjugado, ele tem um escorregamento maior do que as outras categorias. É um motor que trabalha um pouco mais lento do que os outros tipos de motor das outras curvas. Um exemplo bem legal para ele seria elevadores, né? E elevadores e carros nesse conjugado de partida muito alto também, né? Ele não pode ter essa perda de conjugado no decorrer do aumento da velocidade. Ele tem que estar um pouco maior desde o início. Então, se você tem uma carga específica que precise de um conjugado sempre alto no decorrer do aumento de velocidade, você tem que partir para uma máquina com curva de conjugado de categoria D. E por fim, para terminar essas questões da característica do motor, tem o tempo de rotor bloqueado. No conjugado, esse ponto aqui a gente chama de conjugado de rotor bloqueado, né? Tá bom, mas aí quanto tempo ele pode ficar com aquele rotor travado? Aí a gente tem a informação do tempo de rotor bloqueado. Esse é o tempo máximo que o fabricante diz para a gente o seguinte, olha, o motor pode travar, mas ele só pode ficar travado durante 3 segundos. A partir disso ele começa a perder a vida útil. Então a gente tem essa informação da corrente, a gente tem essa informação do tempo de rotor bloqueado e ele vai ser bastante útil na sexta ou na sétima semana dos nossos estudos, porque nós vamos falar sobre proteção de motores e, claro, a proteção do motor vai ter relação com o tempo máximo que ele pode ficar bloqueado. Mas isso aí fica cenas para o próximo capítulo. Para fechar esse nível, eu peguei um catálogo de motor da VEG, onde eu tenho as informações do tempo de rotor bloqueado lá, 23 segundos se ele estiver frio, 13 segundos se ele estiver quente. Então, assim, eu não posso travar mais do que esse tempo, senão ele começa a perder a vida útil. E outra informação seria a corrente de partida, onde alguns fabricantes mostram o valor da corrente de partida e outros definem o que a gente chama de IP sobre IN, é a corrente de partida dividida pela corrente nominal. Então, eu tenho a minha corrente nominal, que é a corrente de partida, 7,8 vezes a minha corrente nominal.